Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui pra gente resolver juntos a questão 79 do vestibular 2016 da Unesp. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Dentre as complicações que um portador de diabetes não controlado pode apresentar está a catarata, ou seja, a perda da transparência do cristalino à lente do nosso olho. Em situações de hiperglicemia, o cristalino absorve água, fica entumecido e tem seu raio de curvatura diminuído, figura número 1, o que provoca miopia no paciente. Bom, aqui na figura número 1, a gente tem o que acontece num quadro de hiperglicemia. O cristalino absorve mais água e ele fica mais cheinho, mais gordinho. E por conta disso, o seu raio de curvatura vai diminuir. Cuidado, tá? Só um parênteses técnico aqui para você. Falar que o raio de curvatura diminui é deixar a coisa mais redondinha. Você consegue perceber a curvatura melhor. Sabe por quê? Pensa na Terra. Por que a gente tem a impressão, a impressão de que a Terra é plana? Porque o raio da Terra é tão grande, que a gente perde a noção da curvatura. A gente tem uma sensação de algo planificado. Quanto maior o raio de curvatura, mais plana fica a coisa. Então, se aqui o raio de curvatura diminuiu, ele fica mais redondinho, por conta do acúmulo, por conta da absorção de água. Ok? À medida que a taxa de açúcar no sangue retorna aos níveis normais, o cristalino perde parte do excesso de água e volta ao tamanho original. A repetição dessa situação altera as fibras da estrutura do cristalino, provocando sua opacificação. Então, conforme o cristalino fica nessa de absorve água, absorve água, perde água, isso vai deixando ele mais opaco e por isso que a catarata pode aparecer. Ok? Bom, de acordo com o texto, a miopia causada por essa doença deve-se ao fato de, ao tornar-se mais entumecido, o cristalino ter sua distância focal. Então a gente vai ter que responder aqui o seguinte: quando o cristalino absorve água, por que ele vai provocar miopia para esse portador de diabetes? Para te ajudar nessa tarefa, eu separei esses dois desenhos que são clássicos da nossa aula de óptica da visão, os esquemas de funcionamento do olho humano. Do lado da esquerda, um olho hemétrope, um olho normal, sem qualquer problema de visão. E do lado da direita, o esqueminha para o olho míope. Vem cá, num olho normal, num olho hemétrope, a luz vai ser concentrada pelo cristalino e esses raios de luz eles vão se concentrar bem aqui no fundo do olho. A imagem vai ser formada sobre a retina. Esse é um olho com funcionamento normal, imagem formada sobre a retina. Mas as ametropias são aqueles problemas de visão provocados por uma focalização inadequada da luz. E a miopia é uma delas. Porque ao invés da imagem ser formada no fundo do olho na retina, num olho míope, a imagem se forma antes da retina. Esses raios de luz, eles se concentram num ponto antes do fundo do olho. Então, nós temos um problema de visão aqui. Problema de visão esse provocado porque o cristalino do míope é um cristalino muito, excessivamente convergente. Num olho normal, eu tenho uma convergência saudável, que faz com que os raios de luz se concentrem no fundo do olho. No olho com miopia, esse cristalino é tão convergente que ele concentra a luz, que é uma beleza. E concentra tão bem a luz que antes de chegar no fundo do olho, os raios de luz já se cruzaram. Por isso que na hora de corrigir uma miopia, qual é o tipo de lente recomendada? A gente coloca na frente do olho do cidadão uma lente divergente. Tem até a piadinha infame, né? Por que o míope não vai no zoológico? Porque a lente dele é divergente e não de ver bicho. Humor e piadas. Mas é algo bobinho que te ajuda a lembrar. A gente coloca uma lente divergente para anular esse excesso de convergência do cristalino do olho míope. Então é para tentar dar uma equilibrada e fazer com que os raios de luz se cruzem sobre a retina. Fazer com que a imagem seja formada sobre a retina. Nesse desenho a gente também pode analisar mais uma coisa. Vem cá. Lembra dos raios notáveis? Quando os raios vêm em paralelos, eles vão refratar numa direção que passa pelo foco. Eu tenho esses raios de luz chegando aqui, eles estão se concentrando aqui, né, no fundo do olho. Para um olho hemétrope, a gente pode pensar que essa medida do cristalino
até o fundo do olho é a distância focal, né? Afinal de contas, a concentração acontece sobre o foco da lente. Então aqui a gente tem a distância focal de um olho emétrope, um olho normal. E para o olho míope? No olho míope, as trajetórias foram desviadas e os raios de luz estão se cruzando aqui. Então, esse ponto aqui é o foco desse cristalino, é o foco da nossa lente. E essa distância do cristalino até o foco é a distância focal desse olho míope. Num olho com miopia, a distância focal do cristalino é menor que a distância focal do cristalino de um olho normal, de um olho emétrope. Vamos levar essas informações para o nosso problema? Um portador de diabetes, por conta daquela absorção de água, ele passa a sofrer de miopia. Então a distância focal do cristalino dele vai diminuir. E quando eu diminuo essa distância focal, eu acabo obtendo um cristalino que concentra mais rapidamente a luz. Um cristalino mais poderoso, mais convergente. Com essas informações, a gente pode marcar a alternativa correta. O cristalino vai ter a sua distância focal reduzida. E reduzindo a distância focal, nós temos um cristalino mais convergente. A alternativa correta é a letra E. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!